Salve, gente boa do meu Brasilzão e desse mundão de meu Deus que acompanha o canal. Tudo bem ou não? Então, hoje é dia de falar de um sujeito, o rei dos privilégios. Privilégio. E é privilégio que a gente paga com o nosso dinheiro que vai virar imposto e esse imposto vai parar no bolso desse sujeito que a gente vai comentar agora, tá? Vou te falar e é assim, a primeira notícia, então não se preocupe de não estar te contando quem é agora, porque você já vai saber. E não só sobre esse assunto eu vou tratar, claro, também vou tratar do fato de que o Lula, encheu o saco, cansou de fazer papel de bobo, cansou e vai para o STF mesmo para poder manter o decreto do IOF, que foi derrubado pela Câmara dos Deputados numa situação que dá para considerar tranquilamente uma invasão de competência ou uma usurpação da competência do Executivo, que é quem tem o poder de decidir, por exemplo, a alíquota de imposto de operações financeiras, isso em decreto. Mas a Câmara foi lá, passou por cima disso e o Lula falou, não vou aceitar, chega. Porque eu estou até agora equilibrando copos ali, fazendo malabarismo para todo mundo ficar feliz e mesmo assim os caras estão de trairagem. Então o Lula cansou, falou para o advogado-geral da União, mete o pau, cai para dentro e vamos entrar no STF com essa história aí. Isso vai dar o que falar e eu vou comentar com você aqui, tá? Também tem o Donald Trump ameaçando expulsar do país o Elon Musk. Olha só que nível chegou a briga desses dois. Vou te contar os detalhes disso que tá uma delícia, saborosíssimo. Na briga de Trump e Musk eu torço pra briga. Eu acho que você que está me acompanhando também. Também tem Plano Safra recorde, mais uma vez, é o terceiro ano consecutivo de Plano Safra recorde. Tem a possível volta do carro popular, meu amigo e minha amiga. Você que fica escandalizado aí quando você descobre que o carro mais barato no mercado hoje custa 60, 70 mil reais. Tem nada de popular, mas o governo quer trazer de volta o famoso carro popular, fazendo uma mudança nos impostos para baixar bastante o preço desses veículos mais simples. Para ficar realmente acessível, porque senão não adianta nada, né? E também vou te falar que tem um senador bolsonarista, que está falando, Lula, veta esse aumento dos deputados, aumentou de 518 para 531 deputados, esse senador não se conforma. E mesmo sendo bolsonarista, está batendo o pé e falando que não pode, e está pedindo para o Lula vetar. E eu vou te falar, inclusive, o que o Lula vai fazer, se ele vai mesmo vetar ou não essa história, tá? Também tem um outro candidato a presidente aí oferecendo indulto para o Bolsonaro. Todo mundo que se candidata pela direita, a própria família do Bolsonaro já diz que só vai apoiar aquele que der indulto para o Bolsonaro. Apareceu mais um candidato para dizer que se ganhar a eleição para presidente, vai sim dar o indulto para o Bolsonaro. Se você quer saber se isso vai adiantar alguma coisa ou não, fica aí que eu te conto essa história, tá? E também tem mais um golpista que participou lá do quebra-quebra do 8 de janeiro, que foi condenado a mais 17 anos de prisão. E tem um detalhe curioso que envolve até o Neymar nessa história. Vou te contar também, vem comigo. Sou Ricardo Melo, sou explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês, o juridiquês e o economês, essas línguas super difíceis, pelo bom e velho português que todo mundo entende, ó. Já te peço também para dar aquela dedada no like, se inscrever no canal, ativar o sininho, aquele engajamento que eu sempre peço, né? Quando você engaja com esse conteúdo, só uma pessoa, de uma curtida, uma simples curtida, já garante 10, 15 visualizações a mais para esse vídeo. Imagina um monte de gente curtindo como que esse vídeo vai ser espalhado. Então, ó, engaja comigo, vai, faz essa gentileza e entra no grupo de WhatsApp, o link está aqui na descrição. Quem está no grupo de WhatsApp recebe todo o conteúdo primeiro, sempre antes de todo mundo, e também recebe o conteúdo, todos os avisos de todos os conteúdos que a gente posta aqui, tá? Porque você sabe, o YouTube não avisa todo mundo de tudo, não. Ele avisa no máximo 3 conteúdos por dia, mas eu aviso todos para quem está no grupo de Zap. Então, entra no grupo para receber os nossos conteúdos. Paga nada, não recebe propaganda, nada disso, somente para eu mandar os conteúdos mesmo, tá? E vamos falar do nosso personagem misterioso, sujeito. Olha só, olha a fotografia, numa festa junina, tomando um uiscão 12 anos, que é um uísque caro, um dos mais caros, no gargalo. Eu estou falando do Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, o rei dos privilégios e o rei de gastar o nosso dinheiro
que fica falando, ele é tão cínico que ele fica falando que o governo tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, mas ele mesmo só gasta e gasta a nossa grana, nosso dinheiro, porque é com impostos que a gente banca toda essa galera do Congresso Nacional e todas as mamatas do presidente da Câmara, que tem uma residência oficial só para ele, que é tipo um palácio, que tem todo um conjunto de regalias como presidente da Câmara e verbas extras, etc e tal. E aí, apesar de ter tudo isso, e apesar também de ser um homem rico, ele aproveita também as benesses do poder público, como eu vou te mostrar agora. Dá uma olhada nessa notícia, por exemplo, ó. Hugo Motta usa jatinho da FAB para participar do Gilmar Palusa. O que é o Gilmar Palusa? Gilmar Palusa é o seguinte, tem um evento que todo ano é realizado, às vezes até mais de uma vez por ano, sempre fora do Brasil, tá? Não sei, eles vão discutir o Brasil, só que eles vão para fora do Brasil para discutir o Brasil. Toda vez é isso. O organizador é o Gilmar Mendes, é tipo um fórum, um seminário, em que as pessoas vão debater um assunto muito importante para a política brasileira. Neste caso, desse ano, eles vão para Portugal e vão debater o quê? Vão debater reforma administrativa. Né? Então, chama um monte de empresário, um monte de político, um ministro do STF e faz esse seminário lá. É um evento, né? Um evento que caça-níquel, a real é essa. E é por isso que tem esse nome de Gilmar Palusa, porque é uma brincadeira aí com Lollapalooza, festival de música, porque é um trem da alegria, a galera vai toda lá participar desse evento do Gilmar Mendes. E aí, o Hugo Motta foi convidado a participar do Gilmar Palusa. E aí, você acha que ele comprou uma passagem? Foi direto para Lisboa? Não, né, meu amigo, minha amiga, que o Hugo Motta não é desses, né? O Hugo Motta já que é para gastar, vamos gastar, né? Ele foi de jatinho da FAB, da Força Aérea Brasileira. Ele pediu, e assim, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do STF, eles têm direito de usar. Vai do bom senso, né? Vai daquela ideia de falar, poxa vida, eu não vou pegar um avião só para mim, para ir para lá, para o outro lado do Atlântico, gastar um dinheirão, sendo que eu posso comprar uma passagem aérea num voo comercial e ir. Outros ministros, por exemplo, o Barroso, também vai participar, que é o presidente do STF, foi de voo comercial. O próprio organizador do Gilmar Palusa, Gilmar Mendes, foi de voo comercial, mas o presidente da Câmara não pode. Não pode, porque eu não sou desses não. Imagina ficar voando de aviãozinho de carreira, isso aí é coisa de pobre. E o Hugo Motta não gosta disso não, ele gosta de conforto, de luxo e de uísque 12 anos, conforme você viu, né? Hugo Motta gastou diárias da Câmara em reunião com Dória e empresários em Nova York. Assim, esse Gilmar Palusa também tem o Dória Palusa, tá? O Dória, o João Dória, que foi governador de São Paulo, que é empresário e tal, ele tem um grupo chamado LIDE, que é um grupo de empresários. E ele também organiza eventos para discutir as políticas do Brasil, só que também sempre ele realiza isso em outro país. Nunca é aqui no Brasil, para discutir o Brasil. Normalmente o Dória gosta de discutir nos Estados Unidos, sabe? Em Nova York. E aí teve recentemente, em maio agora, um Dória Palusa. E o Hugo Motta foi convidado, né? Já como presidente da Câmara. E aí, olha só, ele também foi de avião da FAB, tá? Não foi de voo de carreira, não, imagina, vou andar do lado de gente comum, eu, Hugo Motta, mas nem pensar, você tá doido, quero um avião só para mim. E tome gasto em cima do teu lombo, você que paga imposto, tome gasto. E não só usou o avião, como ainda pegou as diárias, recebeu uma grana, porque é uma diária alta, viu? A diária para poder se alimentar, para poder gastar à vontade lá em Nova York, né? Então, assim, o presidente da Câmara de econômico não tem nada, nem sabe como é que é isso. Tanto é verdade que, assim, patrocinou a aprovação do aumento do número de deputados, de 513, que é o número atual, para 531, ou seja, aumentou 18 deputados federais, vai gerar um gasto aí estimado em 95 milhões de reais a mais por ano, só por ter aumentado os deputados.
Fora o que vai aumentar, possivelmente, de emenda parlamentar, para poder atender esses deputados, ou seja, as despesas só vão aumentar. Então esse é o Hugo Mota, o gastão, que fica falando para o governo cortar gasto, mas ele mesmo, ó, pé no acelerador para gastar dinheiro, né? E aí agora teve um outro evento, dessa vez, oh, aleluia, Senhor, dessa vez na casa do Dória aqui no Brasil mesmo. Ele fez uma reunião com mais de 50 empresários e chamou muita gente, político graúdo, todo mundo de direita, não chamou ninguém de esquerda, tá? Só de direita. E chamou o Hugo Mota. Hugo Mota pegou lá o jatinho da FAB, que já é tradicional dele, né, para sair lá de Brasília, vir para São Paulo, onde o Dória mora, e foi participar do evento. Em jantar na casa de Dória, Hugo Mota comenta a derrubada do IOF no Congresso. Retrato de um parlamento muito aguerrido, foram as palavras do Hugo Mota. Muito aguerrido para defender rico, que na hora de defender pobre, todo mundo escapa, some, desaparece. Na hora de defender rico, aí eles viram muito aguerridos. Até porque 95% dos parlamentares brasileiros são ricos. São pessoas que seriam taxadas pelas novas políticas do Ministério da Fazenda do governo Lula. Então, eles estão agindo também, legislando em causa própria, né? E aí eles são muito aguerridos para defender os próprios privilégios. E olha, ele está sendo rotulado aí por inimigo do povo, né? Congresso Inimigo do Povo é uma hashtag que está bombando nas redes. Rotulado de inimigo do povo nas redes, Mota é chamado de herói. Herói. E jantar com empresário. Sim, ele é o herói dos ricos. E é isso assim, é claro, evidente, aberto, escancarado, não teria como ser diferente. Quem chamou o cara de herói? O próprio organizador do evento, o João Dória. Dória chama Mota de herói do Brasil, por pautar derrubada do aumento do IOF. Herói dos ricos do Brasil, Hugo Mota. E aí sim, aí eu concordaria com o Dória se ele falasse direito, né? O herói dos ricos do Brasil. Por quê? Porque esse aumento do IOF só ia pegar gente endinheirada mesmo. Não ia pegar gente pobre, não ia pegar gente de classe média. Então, essa reação do Congresso Nacional, patrocinada, capitaneada pelo Hugo Mota, é uma defesa escancarada dos super ricos desse país. Ao ponto do cara ser chamado de herói pelos ricos desse país. Não tem dúvida, né? Você ainda tem alguma dúvida em relação ao Hugo Mota? Acho que não dá para ter. Depois dessa do Dória, de chamar o cara de herói, realmente não dá para ter dúvidas sobre de que lado Hugo Mota está. As poupudas doações de empresários ao partido de Hugo Mota. Essa matéria é de ontem, 30/6, olha só. O que acontece? Está falando justamente sobre uns ricaços que assim que o Hugo Mota virou um potencial presidente da Câmara, não estava nem eleito ainda, mas assim, a coisa já estava caminhando para ele se eleger presidente da Câmara. O partido dele misteriosamente começou a ganhar umas doações misteriosas de empresários, de gente rica, para o partido dele, que é um partido pequeno, é o Republicanos, não é um partido assim cheio da verba, não é um partido cheio de representatividade, não é um partido cheio de prefeitos, de governadores, não é um partido que tem uma bancada gigante, nada disso, mas foi escolhido para receber poupudas doações de empresários, né? E assim, o cara doa direto para o partido, tá querendo agradar ali. E assim, quando ele doa, obviamente o cara não doa à toa, né? Ele doa querendo alguma coisa em troca. Quem sabe uma derrubada de um IOF, né? E deu certo, porque derrubaram. Agora a briga vai ficar com o STF. E aí o Hugo Mota, esse sujeito, né? Pra gente finalizar esse assunto, o Hugo Mota, esse sujeito que gasta, fazendo o governo federal, ou falando para o governo federal que o governo tem que economizar. Mas ele mesmo não ajuda, não colabora, muito pelo contrário, todas as possibilidades que ele tem de torrar o dinheiro público, ele torra. Torra dinheiro público aumentando o número de deputados, torra dinheiro público com um aviãozinho da FAB para cima e para baixo, para onde ele vai, não pode pegar um avião de carreira, os outros, o presidente do Supremo Tribunal Federal comprou uma passagem no avião de carreira. Tá? Mas o presidente da Câmara não pode. Ah, não.
Enfim, esse é o Hugo Mota, né? O inimigo público número 1 da nação nesse momento. O traíra, o cara que traiu o governo federal, que traiu Lula, que traiu os pobres desse país, que traiu a classe média desse país para ficar do lado dos super ricos. Esse é Hugo Mota. E ó, vamos seguir falando em Hugo Mota, porque teve essa derrubada do EOF, né? E aí o governo resolveu que ele vai para cima mesmo. Falei, o Lula cansou de apanhar calado, cansou de ficar tentando equilibrar todo mundo, sem brigar com ninguém, já percebeu que não adianta nada, que os caras são tudo traíra mesmo. Então, ó, a Advocacia Geral da União vai ao Supremo defender o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. E aí, líderes da Câmara, o que você acha que eles iam fazer? Criticar, né? Por quê? Porque é a decisão deles que vai ser derrubada. Líderes da Câmara criticam a ação no STF sobre o IOF e veem declaração de guerra do governo. Abre aspas, que alguém falou aí, tiro no pé, né? Ou seja, o governo tem que, na opinião dessa galera aí, tem que aguentar calado. Inclusive, eles invadirem a função do executivo. Aguenta calado para não arrumar confusão. Que confusão que ele vai arrumar? A confusão já está feita há muito tempo. Qual é a fidelidade, a lealdade que o Congresso Nacional tem, pelo menos a base governista tem com o governo? Zero, nenhuma. 60% dos votos para derrubar o IOF veio de gente que está em partido, que tem ministério no governo, ou seja, partidos governistas, traidores dos pobres desse Brasil, que é quem seriam beneficiados. Porque agora, com esse corte do IOF, vai ter que cortar dinheiro do pé de meia, vai ter que cortar dinheiro do Minha Casa Minha Vida, vai ter que cortar dinheiro do Bolsa Família, vai ter que cortar dinheiro de um monte do Vale Gás e de um monte de outros benefícios sociais, e vai ter que cortar dinheiro da saúde, vai ter que cortar dinheiro da educação, porque os bonitos dos ricaços desse país não querem pagar uma miséria de tarifa, de operações financeiras, de coisas que eles fazem no exterior, da viagem que ele vai para Paris passear, compra uma champanhe no cartão de crédito lá e não quer pagar uma tarifinha ridícula, né? Enquanto isso, o pobre que se lasque. É assim que tá. Então, os líderes, obviamente, não gostaram dessa decisão do governo de ir para o STF. Por quê? Primeiro, eles já sabem o resultado. O STF vai derrubar a decisão do Congresso Nacional porque ela é inconstitucional. E por que ela é inconstitucional? Porque está definido na Constituição o papel de cada poder. O papel do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. E o papel do Executivo é executar o orçamento público. É ele que executa. E também está no papel do Executivo alterar para cima ou para baixo a alíquota de alguns impostos. O governo pode fazer isso por decreto. O imposto sobre operação financeira é um desses impostos que o governo pode aumentar ou diminuir por decreto. Tanto que o governo anterior mudou também, fez mudanças. E hoje o imposto iria subir para menos da metade do que estava no governo Bolsonaro, para você ter uma ideia. Para menos da metade, e mesmo assim os caras não querem, né? Não adianta, eles querem privilégio, eles querem desgastar o governo. Jorge Messias é o advogado-geral da União. Jorge Messias diz que informou Mota e Alcolumbre antes de acionar o STF contra a derrubada do IOF. Então é isso que ele teve o cuidado, a decência que o Congresso não teve com o governo. Ele teve a decência de telefonar para o Hugo Mota e para o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, para falar, estou entrando com o processo. Tá? O presidente mandou, estou entrando com o processo, estou avisando vocês antes por consideração. Se eu fosse eu, acrescentaria consideração que vocês nem merecem, que vocês são uns traíras, mas mesmo assim estou avisando aqui conforme o presidente pediu, né? Crise entre Alcolumbre e Lula trava indicação e adia sabatinas no Senado. Então, o Alcolumbre, isso que é o que mais me surpreende. O Alcolumbre virou presidente do Senado e, assim, estava muito próximo do Lula, estava tendo uma relação muito bacana com o Lula até acontecer esse episódio do IOF. Na verdade, até aconteceu uns episódios anteriores, ele começou a meio que ficar meio de mal com o governo, né?
Por exemplo, ele quer demitir o ministro das Minas e Energia, o Alexandre da Silveira. De todo jeito, ele quer a demissão do cara. E o Lula não quer demitir, o Lula é muito próximo do Alexandre da Silveira e está passando um avião aqui agora, mas eu nem vou parar, você nem deve estar ouvindo. Nossa, ficou alto dessa vez, hein? Mas enfim, o Alcolumbre quer demitir o ministro das Minas e Energia, por quê? Porque o cara está travando umas indicações que o Alcolumbre fez para algumas agências reguladoras. Ele quer emplacar gente dele, por exemplo, na Agência de Energia Elétrica, na Agência Nacional de Mineração, na Agência Nacional de Águas e outras agências nacionais que são responsáveis por acompanhar os contratos públicos, as concessões e até mesmo as ações do governo. As agências acompanham e monitoram e impõem as regras. É como se fosse a justiça, porém dentro do governo federal, dentro das agências reguladoras, né? Que decide, tem uma dúvida, é a agência reguladora que decide. E aí tem os diretores, tem as pessoas que trabalham na agência reguladora, que tem essa função de fazer essa mediação. O Alcolumbre está doido para pôr gente dele lá, mas não está dando certo. Porque o ministro das Minas e Energia está segurando, porque ele já tinha feito umas indicações, e aí eles viraram inimigos por causa disso. Então o Alcolumbre já começou a virar a casaca contra o governo, já por conta de não estar conseguindo colocar os apadrinhados dele lá. Já começa aí. Aí aconteceu esse episódio do IOF, né? Então, assim, tem inclusive agências reguladoras que acabou o mandato de algumas pessoas, essas pessoas saíram, tem diretores substitutos interinos trabalhando nessas funções, enquanto não nomeia os novos diretores. Por quê? Porque está tudo parado. Essas agências reguladoras, o presidente indica uma pessoa para ocupar determinada função e o Senado faz uma sabatina e aprova o nome. Então está na mão do Senado, mais especificamente na mão da Comissão de Constituição e Justiça. Só que o Alcolumbre, que era presidente da Comissão de Constituição e Justiça antes de virar presidente geralzão do Senado, controla tudo com mão de ferro. E ele está atrasando a indicação, prejudicando o funcionamento das agências reguladoras, porque está faltando gente, então não está trabalhando direito, né? Tem que ter todo mundo lá nas suas funções. Está prejudicando o trabalho das agências reguladoras, por quê? Porque ele quer pôr gente dele e está com dificuldade. Então ele segura, ele não deixa acontecer a sabatina, não marca a sabatina, não permite, né, que a comissão marque a sabatina para poder aprovar esses novos diretores que são indicados pelo governo. Então isso está travando até o funcionamento do governo por conta da ganância do Alcolumbre por cargo. E o Lula mandou um recado, né? Participou do lançamento do Plano Safra, e aí lá ele fez um discurso e ele falou, ó, gente, seguinte, a gente precisa reduzir os privilégios aí nesse Brasil, porque tem uma galera muito privilegiada, gente muito rica, que não paga imposto, que não paga nada, e o pobre se lascando, e a classe média se lascando. Para a gente equilibrar essa balança aí, precisa dar uma melhoradinha, vocês precisam colaborar, né? E obviamente que esse recado também vai para Hugo Motta e Davi Alcolumbre, principalmente o Hugo Motta, o Gastão, né? O presidente da Câmara, que seguramente já é o presidente que gerou mais despesa extra, despesa que não estava prevista desde muitos anos. Porque ele é o que mais gerou? Porque ele aumentou o número de deputados. Só isso já vai gerar um gasto que, se a gente pegar 4 anos, um mandato inteiro, a gente está falando de praticamente quase R$500 bilhão gastos com esses deputados a mais. Então, Hugo Motta, o Gastão é para você esse recado, é preciso acabar com os privilégios. Davi Alcolumbre é para você também. E assim a gente fica. Por quê? Porque vamos ver se eles acordam para a vida, se eles ouvem o recado e mudam de postura. O que, infelizmente, eu duvido muito, mas a esperança é a última que morre, né? Enfim. Aliás, que já morreu também é a amizade entre Donald Trump e Elon Musk. O homem mais rico do mundo está bravo, está irritado, está rompido com o presidente dos Estados Unidos. Então o homem mais rico do mundo brigou com o homem mais poderoso do mundo. Olha o tamanho da encrenca. Pois é. Trump ameaça Musk de deportação.
e diz que Dodge pode ir atrás dele. Vamos lá, o Elon Musk, ele não é norte-americano, caso você não saiba. O Elon Musk é sul-africano. Ele nasceu na África do Sul, cresceu na África do Sul e já adulto foi morar nos Estados Unidos e montar as empresas dele. Então ele é imigrante, tá? Um imigrante legal, mas é um imigrante. O Trump já está falando, ó, se der na telha aqui eu deporto esse cara, eu mando esse cara embora daqui. E o Dodge é justamente o Departamento de Eficiência Governamental, era o departamento que o Elon Musk dirigia até um dia desse. Ele era como se fosse um ministro do governo Trump, ocupando esse cargo nesse departamento, um departamento que era a parte do governo, mas era um departamento do governo. E ele saiu, agora no final de maio ele saiu e já está brigando com o Trump. E por que eles estão brigando? Qual é o motivo? O motivo é o seguinte, o Trump mandou para o Congresso e conseguiu aprovar um projeto de lei que corta impostos dos ricos e corta dinheiro dos programas sociais e também corta dinheiro que é destinado aos imigrantes. E aí o Elon Musk ficou bravo, não, por quê? Porque vai gerar uma dívida. Quando você corta impostos dos mais ricos, você diminui a arrecadação do país. Quando você corta os gastos sociais, não equilibra essa conta. Então, segundo o Elon Musk e segundo alguns especialistas, o Trump está contratando uma dívida de 3 a 5 trilhões de dólares. Trilhões de dólares, tá? Trilhões. E aí o Elon Musk ficou possesso, ficou bravo, né? E falando que os deputados não deviam aprovar aquilo. Mas os deputados e os senadores foram lá e aprovaram, né? E ele falou que vai fazer um partido, que vai para cima. Olha lá, Musk ameaça criar partido e Trump fala em cortar subsídio do bilionário em nova troca de farpas. Porque também tem esse detalhe, né? O Elon Musk, as empresas dele têm muitos contratos com o governo dos Estados Unidos. Se tirar os contratos dos governos dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, ele nem o homem mais rico do mundo vai ser mais, tá? Ele perde até esse posto. Tem bilhões e bilhões de dólares que são pagos para a SpaceX, que é aquela empresa de espaçonave dele. A própria Tesla tem contratos bilionários com o governo norte-americano. A Starlink, a empresa de internet por satélite, também tem contratos bilionários com o governo norte-americano. E o Trump está falando, a gente rompe tudo e você se lasca, vai se virar, vai vender seus produtos aí no mercado, né? Porque se ele sabe que se ele fizer isso, ele leva as empresas do Elon Musk à falência. E ações da Tesla despencam depois de Trump sugerir a repórteres que poderia deportar Musk. Caíram 7% num dia as ações da Tesla. Um dia. 7%, olha o tanto. Só porque o Elon Musk falou, que o Trump falou, não estou gostando dessas coisas que o Elon está falando. Ele disse isso mesmo para os repórteres. E aí foi perguntado, e aí, mas você pensa em deportar o cara, mandar o cara embora dos Estados Unidos? E aí o Trump respondeu, vou ter que ver isso aí, vou ter que dar uma olhada nisso aí, avaliar bem se é possível a gente fazer isso aí. Ou seja, ele está disposto a fazer, ou no mínimo está soltando uma bravata para ver se o Elon Musk baixa a bolinha, né? Mas conhecendo o Elon Musk como a gente conhece do noticiário, o tanto que ele é arrogante, o tanto que ele é prepotente, acho difícil ele recuar. De qualquer maneira, a briga está aberta, escancarada entre Donald Trump e Elon Musk. E eu aqui firme e forte, se tivesse uma bandeira, eu estava aqui, abanando a bandeira, em defesa da briga, que a briga vença essa batalha. E vamos seguir aqui, que tem mais assunto para a gente tratar, hein? Assunto bom, inclusive, notícias assim, essa foi uma notícia que realmente teve destaque. É raro isso acontecer, mas essa teve destaque. O governo federal lança Plano Safra 2025-26, 516 bilhões de reais para impulsionar o agro. Teve destaque porque é o agro, né? Se é o agro, todo mundo dá destaque na imprensa, porque o agro é pop, não é assim que eles falam, né? Eles gostam, o agro põe muito dinheiro na imprensa, muito dinheiro. Então o agro está sempre ali recebendo os privilégios também dessa mesma imprensa. Por isso que esse assunto teve grande destaque. Mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, o Plano Safra é recorde. É o maior que já existiu. Tá? 2023, 2024, 2025. Foram anos em que o Plano Safra bombou, explodiu,
por conta do governo Lula, né? O agro que odeia o Lula, o agro que ameaça, que financia golpe contra o Lula, é o mesmo, que quase não paga imposto, é o mesmo agro que está sendo privilegiado mais uma vez pelo governo Lula. 516 bilhões de reais para os fazendeiros. Isso aí é o quê? Que dinheiro é esse? É dar para ele? Não, esse dinheiro é financiamento para as suas lavouras. O financiamento a um juro baixíssimo, é tão baixo que se você pedir dinheiro emprestado para tua mãe, é capaz dela cobrar mais juro do que o Plano Safra, tá? No dinheiro que ele empresta para esse agricultor, para ele plantar, para ele criar gado, para ele fazer, enfim, o trabalho dele. 89 bilhões desse total vai para o pequeno e médio agricultor, tá? Agricultura familiar, aquela coisa, a pequena propriedade, que geralmente é quem mais produz alimentos, inclusive. Porque quando a gente fala o agro, a gente não está falando do pequeno e do médio. Agro é outra coisa, tá? O agro é o grandão, é o super fazendeiro que tem milhares de hectares e que geralmente não planta comida, alimentação. Geralmente ele planta soja, que vai virar ração para gado, ele planta cana para virar etanol ou açúcar, mas arroz, feijão, milho, mandioca, não planta essas coisas. O agro não planta a comida que você come na tua mesa, tá? O agro não planta isso. E a maior parte do que o agro produz também é para exportação. E uma exportação que não paga imposto. Então, assim, é sem dúvida nenhuma o setor da economia mais privilegiado de todos. E a gente está vendo mais uma vez o privilégio. E mesmo assim, mesmo sendo tão privilegiados, eles continuam contra o governo Lula. E fazem tudo para detonar. Pra você ter uma ideia, o Lula não pode ir numa feira agropecuária tranquilo, que vai ter encheção de saco. O que explica isso? Explica, me diz aí, vai no comentário, desce aqui no comentário e diz para mim, o que o Bolsonaro fez para o agro? Quais foram os planos safra do período Bolsonaro? Muito menores do que esses que o Lula está fazendo. E mesmo assim, os puxa-sacos, os borra-bota lá do agro ficam puxando o saco do Bolsonaro. O que não acontece com o pequeno e médio agricultor, que esse sim sabe reconhecer. Além dele ser mais importante para a nossa alimentação, para a inflação dos alimentos, porque se ele produz mais alimentos, o preço do alimento cai. Então, o pequeno e médio agricultor não é esse ignorante, esse idiota que o grande produtor do agro é. O pequeno produtor sabe reconhecer que está sendo ajudado, está tendo colaboração do governo para poder crescer, né? E tomara que ele não cresça demais e vire um idiota igual os outros grandões do agro. Tomara. Mas, enfim, de qualquer maneira, o Plano Safra é recorde, mais uma vez, o governo Lula fazendo isso. O governo prepara mudança em imposto de veículos e volta do carro popular. Essa é uma notícia importante, porque a gente pensa bem, hoje um carro mais barato do mercado custa aí por volta de 60, 70 mil reais. Isso é popular? Nunca, né? Nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas o governo está falando, olha, a gente precisa voltar a ter o carro popular. Eu acho que está na hora da gente voltar a ter o carro popular. E para fazer isso é necessário baixar imposto, porque entre 35% e 40% do valor de um carro no Brasil é imposto. Imposto estadual, imposto federal, né? Tem o IPI, que é imposto de produtos industrializados. Vários impostos que somam aí quase metade do valor do carro. Então, agora foi aprovado um projeto recente, o projeto chama Mover, que é justamente para incentivar a eletrificação de veículos, para incentivar veículos que consomem, que são pouco poluentes, por exemplo, né, o que investe no etanol. E aí o governo está querendo fazer o quê? Justamente criar uma categoria de veículos que são pouco poluentes, que são menos potentes, porque quanto maior a potência, também maior o consumo de combustível, maior a poluição. Então, a gente está acostumado aí, ficou durante muitos anos vendo os carros com motor 1.0, né, os carros populares que existiram durante muito tempo e que sumiram justamente porque o preço não é mais popular. E aí o governo quer classificar de novo esses veículos assim de potência mais baixa e mais econômicos e também menos poluentes, para que esses veículos tenham incentivo fiscal para que eles possam custar muito menos do que custa hoje o carro mais barato do mercado. E aí sim, a gente poderia chamar isso de carro popular. E é o que o governo pretende trazer de volta, o carro popular. Quem diria? Mais uma para beneficiar
Beneficia a classe média, obviamente, porque o pobre não tem dinheiro para comprar um carro nem popular, nem que ele custe 30 mil, metade do que custa hoje. Mas a classe média acaba conseguindo comprar, né? E é a classe média que vai ser a principal beneficiada. Tem uma outra notícia que eu queria comentar com você, que é o seguinte: um senador bolsonarista possesso com esse negócio de aumentar deputado. E aí ele está pedindo para o Lula, o cara é bolsonarista, hein? Está pedindo para o Lula vetar. Porque agora falta o Lula, né? Vai para a sanção do Lula. Olha só, o senador bolsonarista pede que Lula vete aumento no número de deputados. É um escárnio. De quem que a gente está falando? Do Cleitinho, lá de Minas Gerais. Eu não vou botar vídeo dele falando bobagem aqui não, porque me dá ânsia só de ver o Cleitinho falando, tá? E eu acredito que você também nem queira ver. Mas eu te conto, que é o mais importante. O Cleitinho está dizendo, olha, é um escárnio, é um absurdo a gente falando em cortar gasto, e vocês aumentando o número de deputados, isso é inaceitável. E está dizendo para o Lula vetar. E o que o Lula vai fazer? Vai vetar? Não vai vetar, nem também não vai sancionar. É isso que eu já consegui apurar, que é o que vai acontecer. Porque é o seguinte, vamos lá. Quando a Câmara aprova um projeto de lei, ele vai para o Senado. Se também for aprovado no Senado, ele vai para o presidente, para a sanção presidencial, né? O presidente pode sancionar ou vetar. Quando é PEC, proposta de emenda à Constituição, não tem sanção do presidente. Aprovou no Congresso, ela é promulgada e está valendo. O que o Lula pode fazer nesse caso? Ele pode não vetar e nem sancionar. Ele pode simplesmente ignorar. E é o que tudo indica que o Lula vai fazer, segundo as apurações que eu fiz. Não vai sancionar e também não vai vetar. E se ele não fizer nada, o que acontece? Tem um prazo, depois que passa esse prazo, se o presidente não sancionou, o projeto volta para o Congresso Nacional e o próprio Congresso promulga. Tá, mas não vai mudar nada, então vai aumentar os deputados de qualquer jeito. Vai, mas que isso vai ficar só para o Congresso. O ônus disso, a responsabilidade de ter feito isso, fica só para o Congresso Nacional. Ó, vocês é que fizeram, o presidente não pôs a caneta dele nisso aí. Vocês ficam pedindo para o governo cortar gasto? Não fica? Então, agora vocês estão aumentando o gasto, assumam o ônus político também de promover esse aumento de gasto. Então, o que o Lula vai fazer é nada. Não vai nem sancionar, nem vetar, vai deixar passar o prazo, porque aí volta para o Congresso que se vire com essa história. Mas ele não vai pôr a caneta dele num aumento do número de deputados federais, de 18 deputados federais, para ser mais preciso. Ele que não vai fazer isso. E eu acho que está certinho. Eu acho que evita o desgaste de vetar e ter que comprar mais uma briga, e ao mesmo tempo ele não assume a responsabilidade que de fato não é dele. Não é ele que está promovendo esse aumento de gastos, é o Congresso Nacional. Bem o Congresso que fica pedindo para o governo cortar gastos. Enfim, ó, outra questão aqui que é um outro candidato a presidente que já está prometendo que vai dar indulto para o Bolsonaro se ele ganhar a eleição. Que candidato é esse? O Caiado já tinha falado isso, o Ronaldo Caiado lá de Goiás. Talvez você nem conheça, né? Então, a maioria nem conhece mesmo. O Ronaldo Caiado, ele tá, nas pesquisas ele varia lá entre 3%, 4% das intenções de voto, para você ter uma ideia. Não vai ganhar a eleição, né? Não vai chegar no segundo turno, vai ser um candidato do nível do Ciro Gomes, assim, né? Só que, para tentar atrair o voto bolsonarista, está todo mundo prometendo indulto para o Bolsonaro. Agora apareceu um outro que você conhece bem, diferentemente do Caiado. Tarcísio diz a empresários que dará indulto a Bolsonaro se vencer em 2026. Tá, vamos lá, vamos analisar o que é esse indulto, o que muda na vida do Bolsonaro. Primeiro, Tarcísio ele vai de fato ser candidato, e é o candidato mais competitivo do bolsonarismo, né? Aquele que tem mais chances de chegar ao segundo turno, quem sabe até ganhar a eleição, que eu espero que não aconteça. Mas ele é quem tem mais chance. E aí ele foi perguntado numa roda de empresário, banqueiro, empresário, mega, só gente grande, tá? Não é o dono da padaria, o dono da mercearia da esquina, não. É multibilionários. E essa galera só se reúne com gente assim, capaz que vai se reunir com um mero comerciante. Mas enfim, ele foi perguntado se ele daria o indulto para o Bolsonaro. E ele falou, daria, sim senhor, claro que daria. Um indulto presidencial, normalmente, não nessa situação específica, o que provocaria? O Bolsonaro não iria para a cadeia, porém ele continua inelegível. Ele está hoje inelegível até 2030, ele continuaria inelegível até 2030. Isso
se valesse o indulto. Por que eu estou dizendo se valesse o indulto? Porque esse caso especificamente do Bolsonaro não vale. Não vale. O que acontece? Golpe de Estado não permite indulto, não permite graça, não permite perdão presidencial. O próprio STF já decidiu isso. A democracia estabelece que quem ataca ela não merece perdão. Então, está na Constituição Federal, tem jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que não é permitido dar indulto a alguém que ameaça a democracia. E o exemplo disso mais recente é o caso do Daniel Silveira, que foi condenado por ameaça, atentado ao Estado Democrático de Direito, porque ele ameaçava juízes do Supremo Tribunal Federal e outras, ameaçava mesmo, no sentido de incentivar as pessoas a agredir os ministros do Supremo Tribunal Federal. Pegou 9 anos de cana, o Bolsonaro foi lá e deu um indulto. O que o STF fez? Cancelou o indulto. Por uma razão muito simples. Quem atenta contra a democracia não pode receber o perdão da democracia. Então, Tarcísio pode prometer, Caiado pode prometer, qualquer um pode prometer, pode até virar presidente amanhã e dar esse indulto de verdade, vai adiantar absolutamente nada. Porque o Supremo Tribunal Federal vai ser acionado, isso é certo, líquido e certo, e ele vai decidir dizendo, não pode. Bolsonaro não será indultado, não terá o benefício do indulto. Mesmo que um presidente em 2027 queira dar o indulto, não vai valer, porque essa é a regra do jogo. Então, Tarcísio só está fazendo média, aquela média que ele faz sempre que pode, né? Mas não vai adiantar nada, Bolsonaro vai continuar mal e mal das pernas, vai continuar inelegível, de preferência preso, e acredito que isso vai acontecer entre o final desse ano e o início do ano que vem. Condenado ele vai ser agora, setembro, outubro, no máximo. Tem gente falando até em final de agosto, mas cana mesmo eu acredito que ele vai pegar lá para dezembro ou janeiro, tá? Antes disso eu acho difícil, mas enfim... o Tarcísio pode prometer à vontade, porque pode até valer uns votinhos isso aí, mas resultado prático mesmo não vai ter não. Lamento muito, Tarcísio. E lamento muito, Tarcísio, porque a sua iniciativa não vai dar certo. Agora, para o Bolsonaro, lamento nada, Bolsonaro, nem um pouquinho, nem um tiquinho assim, você tem mais aqui em cana mesmo. E vai, né? E a última notícia aqui que eu queria te dar também, ó, um homem que furtou a bola autografada por Neymar é condenado a 17 anos de prisão. A imprensa coloca as coisas de um jeito que fica parecendo que o cara pegou 17 anos de cadeia porque ele roubou a bola que o Neymar autografou. Não é isso. E é isso que eu queria explicar para você, tá? O que acontece? O sujeito era um daqueles que estava no quebra-quebra do 8 de janeiro. Ele entrou na Câmara dos Deputados. Quebrou tudo, ajudou a quebrar tudo igual os outros. E aí roubou uma bola autografada pelo Neymar que tinha sido doada para a Câmara dos Deputados. A bola, acho que até uma foto aqui, olha lá a bola lá. Ao Museu da Câmara. Abraço, amigos. E assinado pelo Neymar, né? Estava lá no Museu da Câmara. Ele roubou essa bola, mas ele foi denunciado não por roubar a bola, ele foi denunciado por atentado contra o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano ao patrimônio protegido, dano ao patrimônio público, e o quinto crime é associação criminosa também. 5 crimes. Pegou 17 anos de cadeia por esses 5 crimes, e não porque ele roubou a bola do Neymar. Nem foi, pra você ter uma ideia, ele nem foi condenado por furto, nem rodou essa história de furto. O fato de ter levado a bola não significou absolutamente nada para o processo. Ele foi condenado por atentado ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa e os danos ao patrimônio que ele causou, tá? Mas a referência parece a Débora do batom, né? Não, porque foi condenada não sei quantos anos porque pichou a estátua com batom. Não, ela foi condenada porque ela tentou dar um golpe de Estado. Ela foi condenada porque ela tentou impedir os poderes constituídos de funcionar ao quebrar os prédios todos. E por acaso ela acabou sendo identificada como uma mulher que pichou a estátua, mas ela não foi condenada por pichar a estátua. Do mesmo jeito que esse aí não foi condenado porque roubou a bola do Neymar. Ele nem respondeu pelo furto da bola do Neymar, respondeu pelos outros crimes. E acho é pouco.
Acho que podia até dar mais, mas enfim. De qualquer maneira, está condenado, mais um condenado, e a imprensa fica criando esses símbolos, a bola do Neymar, o batom de não sei quem e tal. Fica parecendo que é uma condenação exagerada, mas quando você vai ver o processo, você vai ver que nada a ver, que é até pouco mesmo a pena diante da gravidade dos crimes que eles cometeram. Porque o cara pega 17 anos, ele vai ficar 3, 4 anos preso e vai para o semiaberto, né? Então, assim, realmente é uma pena muito pequena para quem tentou dar um golpe de Estado no país, para quem tentou arrancar à força um presidente que tinha sido eleito e empossado no país. Por isso que eu digo que quando perguntam o que eu acho, eu digo que eu acho é pouco, né? E você lembra que eu falei que eu tinha uma dica de renda extra para você? Possivelmente você está precisando de uma grana. Quem não está, né? Então, o trabalho não está dando a grana suficiente, você precisa de uma grana a mais. Olha essa dica que eu tenho para você aqui. Essa aqui é uma mensagem que eu recebi do Carlos Matos. Claro que todas essas mensagens foram autorizadas a serem exibidas aqui, né? O Carlos, ele tem emprego, ele trabalha numa fábrica. Vai lá, 10 horas por dia trabalhando na fábrica, mas cheguei em casa, estou aqui me dedicando e tal. Ele trabalhando como renda extra online, lá no computador dele, no celular dele, home office, 100%. Chega do trabalho, senta no computador e trabalha mais um pouquinho. Já conseguiu tirar $643. Isso dá R$3.200 por mês que ele está conseguindo tirar fazendo esse trabalho extra, tá? R$3.200 fora o salário que ele tem na fábrica. Então é uma renda extra bem interessante. Mas tem gente que faz disso renda principal. Olha só, o Paulo Rodrigues, 4 meses de dedicação, está tirando $2.154, isso são R$11 mil por mês. Ele clicou nesse link que aparece aqui na descrição do vídeo, o primeiro link de cima aqui, tá? Que conversou com o Clayson, entrou na parada e está felicíssimo, ganhando R$11 mil por mês. Imagina a Cláudia Oliveira, que falou, já toquei fogo na minha carteira de trabalho, já saí do meu antigo emprego. Claro que ela está brincando, né, assim, de tocar fogo na carteira de trabalho, mas ela já saiu do emprego antigo porque ela não aguentava mais. E agora ela trabalha dentro da casa dela, no horário que ela quer, do jeito que ela decide, está ganhando $3.134. Isso equivale a mais de R$16 mil por mês, 16.500 mais ou menos. É o que a Cláudia Oliveira está faturando. Feliz da vida. Então, a dica que eu tenho para você é justamente essa. Clica nesse link que aparece aqui, o primeiro de cima aqui, na descrição do vídeo. Vai abrir uma conversa, você vai conversar com o Clayson, ele vai te explicar tudo que você precisa saber. E mais, você vai ganhar 3 aulas grátis da Escola de Negócios Digitais, que com essas aulas você consegue ter certeza absoluta se isso serve para você ou não. É trabalho honesto, trabalho decente, não é bet, não é tigrinho, não é curso de vender curso, não é pirâmide, nada disso. Trabalho real, verdadeiro. Existem inúmeras oportunidades de se ganhar dinheiro na internet. Na Escola de Negócios Digitais você vai aprender como e onde encontrar essas oportunidades. Clica no link aqui, de repente muda a sua vida, tá bom? É isso, eu agradeço muito a sua audiência, agradeço demais a sua paciência e agradeço também o seu engajamento. Você não engajou lá no começo do vídeo, quando eu falei para você clicar no like, se inscrever no canal. Poxa, então faz agora. Eu até entendo que você não tenha feito lá no começo, né? Às vezes você está esperando para saber se vai gostar do vídeo, mas se você está aqui até agora, é sinal que você gostou. Então, clica no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os conteúdos e eu volto a qualquer momento com outras notícias sobre a política, a justiça e a economia do Brasil e do mundo. Um abração para você. Tchau.